Amém, amados, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar início a esse culto. Vamos orar ao Senhor entregando o nosso culto a Ele. Amém? Pai bendito, muito obrigado por essa noite. Que privilégio poder estar na casa do Senhor para buscarmos a sua face, bendizermos o seu nome. A sua palavra diz que, e o Senhor diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, nisso eu estaria, Senhor. E nós cremos nessa palavra. O Senhor está presente nesse lugar, Deus, não porque existem 4 paredes, mas porque a sua igreja se reúne aqui, Senhor, para buscar o Senhor. Então manifesta a sua graça, o seu poder em nosso reino. Venha manifestar o seu amor, ó Deus, em nós, em nome de Jesus, através de nós, fazer a tua vontade. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor e fale conosco também essa noite, queremos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor através dos cânticos. Glória a Deus. Graças a paz, igreja, amém? Já se colocar de pé. Vamos sim louvar o nosso Santo Deus, porque só Ele é gente toda honra, toda glória e todo louvor. Essa canção que nós vamos estar louvando neste momento, ela fala de experimentar a presença do Espírito Santo de Deus de forma tão verdadeira, que cura, que liberta e que faz toda a vergonha. Vamos louvar a esse Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Glória a Jesus Cristo. Bom é Deus, santo é Deus, fiel é o Senhor. Preciso de ti, preciso do teu, preciso de ti, que canta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia! Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, faz do ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia! Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Aleluia! Escuta o meu clamor, faz que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Jesus! Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. É verdade. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu
Glória a Jesus Cristo. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tua teu respiro, preciso de ti. Glória a Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tua teu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando te afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Glória a Jesus Cristo. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tua teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tua teu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso Glória a de Deus. ti. Glória a Jesus. Preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Glória a Deus. Esse agora é o momento de ofertas, né? Aquele irmão que se sentir à vontade, né? Está ofertando para estar ajudando no lanche, né? Que a gente faz todo domingo à noite, fiquem à vontade.
Esteja com todos os irmãos que estão presentes nesta noite, ó Pai, e aqueles também que não puderam vir, esteja também abençoando o pastor Bruno e sua família, ó Pai. Esteja com a mensagem de agora, Pai, para que ela possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho amado, que é Jesus o Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Mas eu fiquei hoje imaginando, né, a alegria de algumas mães de verem seus filhos hoje aqui na igreja. Né? Alguns que já não vêm há bastante tempo, enfim, alguns que tinham simplesmente deixado de vir por algum motivo. Eu fico imaginando a alegria dessas mães de verem hoje, no Dia das Mães, os seus filhos vindo à casa do Senhor, né? Mesmo que a desculpa tenha sido o Dia das Mães e ter sido tomarem café com as mães, mas eles vieram, ouviram a palavra que foi ministrada sobre família, alguns se emocionaram, se comoveram, mas eu vejo que isso também é um grande agir de Deus desde daquela sexta-feira que nós fomos orar lá no sítio pelos jovens, e até o dia da família também. Eu creio que isso é
mover de Deus, uma resposta de Deus às nossas orações. E eu gostaria de, nesse mesmo espírito, nós continuássemos clamando por esses jovens, pelos jovens da igreja, aqueles que estão aqui para que permaneçam e se fortaleçam em Cristo Jesus. Alguns estão aqui porque são acostumados, mas ainda precisam ter uma experiência com Cristo. Outros estão porque de fato conhecem a Cristo e têm um envolvimento com Ele. E outros que vêm de vez em quando precisam ainda de uma decisão nenhuma, precisam tomar uma decisão com Cristo. Nós mandamos por esses para que esses também venham a ter no Senhor Jesus o muito verdadeiro Salvador de suas vidas. Eu creio na palavra do Senhor. Quando o presbítero Léo falou hoje a respeito de Josué, ele fala: olha, vocês escolhem o que vocês vão querer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vê aquele carcereiro perguntando para Paulo: vocês olha, o que eu devo fazer? Aí Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Então eu creio que é uma promessa para as famílias. Há uma promessa. Tem que começar em alguém. Tem que começar em alguém, seja nos pais, seja nos filhos, mas tem que começar em alguém. Então nós vamos orar por essa juventude, para que o Senhor venha abençoá-los, que eles sejam filhos em Jesus. Eu quero que todo mundo faça essa oração como um jovem, acho que é o mais jovem aqui, hoje. Depois acho que a Osana é mais jovem, eu não sei. Porque a careca engana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, estamos aqui hoje, Pai, para entregar a Ti a nossa adoração, nosso louvor. Agradecemos pela comunhão e o privilégio que está na Tua casa. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, quantos queriam estar aqui e não podem? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, quantos, Senhor meu Deus, queriam ter o privilégio de estar Te adorando na comunhão? Pai, nessa doce comunhão, Pai, nós queremos clamar pela juventude deste lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome do Santo Filho Jesus Cristo, Pai, faz essas muralhas, Pai, que estão na frente dessa igreja ruírem, Senhor, na autoridade do Teu nome, porque a Tua palavra diz em Mateus, capítulo 28, versículo 18, que a Ti, Senhor Jesus Cristo, foi dado todo o poder nos céus e na terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, unidos da Tua palavra, Pai, Senhor meu Deus, queremos pedir, Pai, para que cada jovem que ainda não teve encontro real contigo, que ainda não teve uma experiência genuína com Cristo, venha ter, Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, pregamos o sobrenatural, vivemos o sobrenatural e queremos que a juventude tenha essa experiência sobrenatural. Senhor Deus Todo-Poderoso, faça crescer em nós o amor pela oração, o amor pelo secreto, o amor, Pai, por estar aos Teus pés, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vai fortalecendo, Pai, toda a juventude dessa casa. Que cada jovem que entrar nesse lugar, Pai, possa sentir a presença do Espírito Santo, possa, Senhor meu Deus, ser conectado à videira verdadeira, Senhor, e possa frutificar, Senhor, no fruto do Espírito nas boas obras. É o que nós pedimos, Senhor. Pai, cada jovem, obrigado por cada jovem que veio hoje, Pai. Eu vi a foto do Cauê com a família. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo agir que o Senhor tem feito. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor trabalha de formas que o homem não entende. Pai, com a Tua mão direita o Senhor nos sustenta. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que veio aqui hoje, cada filho que veio aqui hoje de manhã, Pai, cada família que se regozijou na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glorificamos o Senhor não pelo que o Senhor faz, mas porque Tu és. Mas nós agradecemos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém.
noite, mas é que, como ele foi almoçar com a mãe dele, e ela ia parar Cambuí, bem pertinho, logo ali, né? Ia ficar muito apertado para ele poder voltar. Então ele pediu para que eu estivesse hoje aqui com os irmãos. Amém. É com muita alegria que eu assumi esse compromisso de estar substituindo o nosso pastor aqui nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler até o verso número 13. Os irmãos não fiquem preocupados com a quantidade de pessoas hoje, não. Né? Baixa dois, para que seus filhos presentes no lugar, bem? Para quem não sabe, eu já preguei para semana para as minhas filhas quando eram pequenininhas, só elas duas. E mais semana numa igreja. Primeira igreja, pastor, uma igreja com 0 pessoas de mim. Vou começar do zero. Né? E a nossa paixão tem que ser a mesma como se tivesse 1000 pessoas. Aleluia! Tem que ser o mesmo. Porque quem faz a diferença é o Senhor da glória que está nesse lugar. Aleluia! Amém? Não sou eu, não são os irmãos. Né? Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis do Senhor. Se ele não estivesse presente aqui, podia estar 1000 pessoas aqui dentro, que não adianta nada. É verdade. O que vale é a presença do Senhor Jesus. Então que a gente esteja atento àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, ministrar aos nossos corações. Amém? Diz assim o texto: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivias nelas. Agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia! Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, venha manifestar a sua graça em nosso meio nessa noite. Mais uma vez eu clamo, abre os nossos ouvidos, tira todo impedimento que possa haver na nossa mente, no nosso coração, para ouvirmos e entendermos a sua palavra e mudarmos de direção nas coisas que precisamos ser moldados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados,
Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses, ao povo, à igreja de Colossos, porque a igreja ela passava por um momento muito conturbado. Se os irmãos lerem logo no início da carta, Paulo ele vai primeiro se identificar, né, quem ele é. E ele, como todas as cartas ele faz, no versículo 2 ele vai dizer assim: aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a falar da sua satisfação e da sua alegria pelo modo como a igreja de Colossos vivia. No verso 3 ele vai dizer: nós damos graças a Deus Pai, nosso Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E por que isso? Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo ele começa essa carta à igreja de Colossos, e a gente sabe que essas cartas elas eram direcionadas para uma igreja, mas elas acabavam circulando em outras igrejas também, porque era uma forma que havia, né, do Evangelho ser anunciado, né, e das igrejas serem corrigidas e edificadas em Cristo Jesus. E da mesma forma, essa carta chegou a nós no nosso tempo hoje, né? Então, a edificação da igreja em todos os tempos, em todos os tempos. Então, Paulo escreve, se identifica, ele fala o motivo inicial de escrever essa carta, ele fala: estou orando pelos irmãos e agradecendo a Deus porque a fé de vocês é firme, e isso é demonstrado pela forma como vocês lidam com os demais irmãos, com as demais igrejas, né? E isso é importante, essa comunhão, como vocês lidam com isso. Mas a igreja, ao mesmo tempo, estava sofrendo influência, apesar de ser uma igreja gentílica, né, na sua maioria, eles estavam recebendo influência de judeus convertidos que estavam ali e colocando para aqueles irmãos um modo de viver que era diferente. E além disso, influência da própria cidade, da própria comunidade. Por isso que Paulo fala: vocês viviam antigamente de um jeito, agora vocês vivem de outro jeito, né? Porque era muito comum naquela época, né? Era uma cidade romana, debaixo de uma influência grega também, né? Então era uma cidade onde os irmãos, antes de se converterem, viviam promiscuamente, achando que viviam de modo correto, né? Porque se dava muito valor, como era uma influência grega, né? Essa influência dizia o quê? Que o corpo e a alma não se misturavam. Então você podia fazer o que quisesse do seu corpo, desde que você tratasse bem da sua alma, né? Do seu espírito. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então o pessoal podia estar em pecado à vontade, podia comer à vontade o que quisesse, podia se prostituir à vontade, porque a carne e o espírito, dentro da influência grega, são separados, não tem nada uma coisa com a outra. Mas em Cristo nós aprendemos que somos um só. Não só com o corpo de Cristo, né? Mas não tem como você separar o corpo do espírito. A palavra de Deus nos mostra que nós somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma é a questão do psique, da mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós concatenamos na nossa mente com relação às ideias. E o espírito foi colocado em nós pelo próprio Deus. Amém? Então, somos um ser único. E aí vem algumas pessoas e começam a influenciar
a igreja, colocar ideias na igreja, para que a igreja voltasse a velhas práticas que eles haviam deixado a partir do momento que eles voltaram, que eles começaram a crer que os filhos que receberam o Evangelho da salvação mudaram de direção. E por isso Paulo escreve essa carta e chega no capítulo 3, onde nós lemos, e fala: então, como os irmãos já viram tudo isso que eu tenho colocado para os irmãos, né? Os irmãos já foram sepultados em Cristo no batismo, vocês são diferentes, Paulo fala para a igreja. Então, por causa disso, em virtude disso, ele começa então o capítulo 3, falando: então, se vocês ressuscitaram com Cristo, né? Ele fala que a gente deve buscar as coisas do alto. Tem duas grandes ideias nesse texto. Duas grandes ideias que eu quero compartilhar com os irmãos. A ideia daquela natureza caída e a ideia de uma nova natureza em Cristo Jesus. Aí Paulo começa falando então dessa ideia dessa natureza caída. E como é que ele começa a falar sobre isso? Ele fala: olha, vocês ressuscitaram com Cristo. E se vocês ressuscitaram com Cristo, né, vocês não devem mais pensar nas coisas que são daqui da terra. A gente vive num plano terreno. A gente vive num plano humano e material. Contudo, nós não somos membros, como fazemos parte dessa nação terrena. Nós somos parte da nação celestial de Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos aqui de passagem. Paulo, em outro momento, ele vai dizer: olha, vocês são como embaixadores de Cristo. Vocês estão num lugar que não é o lugar de vocês. O embaixador está no país que não é o país dele. Porque naquele país ele representa a sua nação. E nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, porque representamos a Cristo nessa terra. Aleluia! Não nos pertence. O nosso lar é o céu. Aleluia! Então Paulo deixa isso claro aqui, dizendo: olha, vocês ressuscitaram com Cristo, então não pense nas coisas aqui embaixo. O que é muito comum. Aí ele fala: abençoai-vos as coisas de cima e não as coisas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida em Deus. No verso 3 e no verso 4 ele fala: quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Ou seja, morremos na morte de Cristo, nascemos na sua ressurreição, mas seremos glorificados na sua volta. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo aqui. Seremos glorificados na sua volta. Então, aí a gente parte para aquilo que Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, é importante nascer de novo. Aí embaralha a cabeça de Nicodemos: como é que pode, depois de velho, eu vou voltar para ver a minha mãe nascer de novo? Ele não entendia isso. Mas é disso que Paulo está falando aqui, de um novo nascimento em Cristo Jesus. E aí Jesus fala assim: Nicodemos, não é nada disso, você mesmo da lei não aprendeu nada, rapaz. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então esse novo nascimento é no Espírito de Deus, com quem nós somos selados. A gente era carta sem repetente e sem selo. Meu Deus. Carta sem selo não tem destino. Não tem destino. Se você botar uma carta sem selo no correio, vai chegar no lugar nenhum. Mas a carta com selo, ela vai ser entregue. E o selo que está em nós é o Espírito Santo. Aleluia. Só tem um lugar onde o selo do Espírito Santo é aceito no céu. Meu Deus. No inferno não é lugar de quem tem o Espírito. É só no céu. Então, Paulo ele começa dessa forma, ele diz: ó, por causa disso, vocês precisam deixar algumas coisas que vocês vivem. No verso 5, ele vai falar
sobre alguns pecados, e esses pecados aqui são quase que todos pecados voltados à natureza sexual, quase todos. Ele começa a falar assim: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, pecado sexual; impureza, pecado sexual; afeição desordenada, pecado sexual; a vil concupiscência, pecado sexual. São pecados voltados à imoralidade e à prática errada do sexo. Não é que o sexo seja pecado, o sexo é pecado da maneira errada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que são práticas errôneas. Fornicação, relacionamento sexual entre pessoas não casadas. Aí quando ele fala de impureza, é qualquer outra situação sexual no casamento que é fora das questões normais. E aí os irmãos lembram de Sodoma e Gomorra. O que estava voltado para Sodoma e Gomorra não era a prática homossexual, era o sexo desordenado. Lá era uma bagunça generalizada. Não era só questão de homem com homem, mulher com mulher. Era sexo feito de uma maneira errada, no lugar errado, da forma errada, como Deus não colocou para ser feito. E a mente daquelas pessoas eram todas voltadas para coisas ruins. Tanto que quando chegam os anjos lá, eles querem pegar até os anjos para transar com os anjos, fazer igualdade com os anjos. Então ali o negócio era uma promiscuidade muito grande. E por que Paulo fala isso para esse povo aqui? Paulo fala isso para esse povo aqui porque, como nós falamos, naquela época, naquela situação, na cultura grega, o negócio era solto. É igual o carnaval aqui no Brasil. O negócio é solto. Não é só beijo na boca. O negócio é terrível, irmãos. E nós vivemos uma situação onde essas coisas estão voltando à normalidade. Pode ser normal no mundo lá fora. Para nós não pode cair na normalidade disso, porque nós somos separados, nós somos santos. Nós recebemos o Espírito Santo e vivemos em novidade de vida. Essas coisas aqui na terra não fazem sentido mais para a gente. Fazem sentido só um relacionamento saudável, um relacionamento entre marido e mulher. Aí tá beleza. Aí faz essa questão desse relacionamento saudável para essas pessoas. Então Paulo tem que bater forte nisso. E nós precisamos entender que a nossa vida, como templos do Espírito Santo, a gente precisa viver uma vida de santidade, fazendo as coisas no momento certo, da maneira certa, como Deus estabeleceu, para que a gente possa seguir e viver uma vida de santidade diante de Deus. E aí, ele vai explicar sexuais e vai falar no final do verso 5, ele vai dizer assim: e a avareza, que é idolatria, é o único pecado que não está voltado à questão sexual, mas está voltado a algo que é muito inerente do ser humano, o egoísmo. Porque o avarento, ele é necessariamente um egoísta. Porque o egoísta, ele quer o quê? Só para si. E o avarento é do mesmo jeito. Só que há uma complicação aqui. Porque Paulo vai dizer que a avareza é idolatria. É comparado ao pecado de idolatria. Por que isso? Porque nós damos valor àquilo que não é primordial, damos valor àquilo que não é importante, damos valor àquilo que são conquistas humanas que o Senhor abre as portas do céu e derrama sobre nós de maneira graciosa. Porque é Ele quem nos dá. A diferença de nós para o incrédulo é que nós
que o fruto do nosso salário, né, o nosso trabalho, a gente ganha o salário e tem esse trabalho porque Deus nos abençoou para termos um trabalho, abriu a porta de um emprego para a gente e nos dá esse recurso através do trabalho. Para o rico, não. Para o rico, ele vai dizer que é através dos seus próprios esforços, porque ele estudou para aquilo. Se isso fosse verdade no todo, né, todo mundo tem faculdade para não empregar. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Meu Deus. Agora, o cristão, tendo faculdade ou não, o Senhor abre as portas que Ele quer abrir para que o seu povo tenha sustento. Meu Deus. E não é pelo valor que ganha, porque o Senhor, Ele pode dar muito e pode dar pouco, mas Ele continua sendo Senhor da nossa vida. Glória a Deus. E mesmo quando é pouco, o sustento vem dele e Ele multiplica de forma sobrenatural, porque Ele é Deus. Meu Senhor. O aparente, ele esquece que é primordial. O primordial não é correr atrás do sustento. A palavra de Deus vai dizer, ele vai dizer o seguinte: olha, em vão as pessoas correm atrás do sustento. Por quê? Porque quem corre atrás do sustento, simplesmente pelo sustento, é como um saco de carro furado, né? Você bota o dinheiro lá dentro, ele cai, você nem percebe e perde dinheiro. Ele vai falar sobre as pessoas que ganham dinheiro desonestamente, né? Porque da mesma forma que ganha, o dinheiro vai embora. A gente foi vizinho de um casal que se dizia crente. Por que todo mundo se dizia crente? Já sabia de Deus. Porque a menina trabalhava no escritório de direito, ele foi cacique, e ela descobriu que o boy, ele malocava uma graninha do escritório, né? Porque todo o depósito era feito no banco de dinheiro que era guardado no escritório. E aí ela foi conversar com o boy, em vez de dar uma dura no boy, ela falou assim: você vai dividir esse recurso comigo. Ah, Jesus. Esse é o mundo que a gente vive, isso. Quando há um amor ao dinheiro, aos recursos financeiros, a gente esquece até da nossa essência. Esquece até da nossa essência. Eu ouvi um policial falando essa semana, no Rio, não sei se foi no YouTube, não sei, falando que ele entrou numa comunidade, foi abordar ele estava atrás do traficante, né, e abordou a mãe do traficante. Aí a mãe do traficante falou assim: está em casa antes de demonstrar que eu sou crente. Beleza, então a gente pode ficar nessa história? Pode. Ele está em casa, está lá? Ela falou: não, está não. Aí entrou na casa do barraco, ele falou: um barraquinho humilde. Já era de uns 50 polegadas. Aí o cara falou assim: de quem é essa? Quem tirou essa televisão aí? Não, foi meu filho que me deu. Aí tinha várias coisas bobas, né? Quem que deu? Ela falou assim: mas minha senhora, a senhora sabe que o dinheiro que o seu filho recebe, ganha, é dinheiro que envolve morte de pessoas, né? Ele mata por causa disso. Não, mas aqui em casa é tudo consagrado, não tem nada disso, não. Né? Os valores são mudados, né, por causa daquilo que se tem ou daquilo que se quer. Meu Deus. Valores são, isso a gente está falando com o policial ímpio. Ele falou assim: olha só como os valores são mudados. A mulher é crente e você o bispo, o ímpio é algo terrível. É algo terrível. Não tem nada que paga o preço daquilo que Jesus pagou por nós. Aleluia! Nada. Nada que valha mais do que o Senhor pagou por nós. Pode orar, pode consagrar, se não é fruto de algo ilícito, não adianta. Não adianta. É estar se vendendo, isso é idolatria. Porque
quando a gente não troca, o Senhor nos abençoa. Não há apego àquilo que é material, não há apego àquilo que é conquistado, mas é simplesmente um olhar àquilo que Jesus fez na cruz por nós e ao nosso lar, que é o céu. Eu sempre digo isso e vou continuar afirmando. A gente pode e deve querer progredir na vida, querer melhorar na vida. O ser humano que não quer progredir, não quer melhorar, tende ao fracasso. É uma vida miserável em todos os sentidos. Agora, quando a gente quer crescer, quando a gente quer melhorar, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente tem um objetivo, mesmo que a gente não chegue àquele objetivo na sua totalidade, mas a gente tem ânimo para continuar vivendo. Então é importante que a gente queira progredir, é importante que a gente queira melhorar da maneira correta. Correta. O Senhor vai abrir portas e vai nos abençoando para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo, depois que ele fala sobre isso, ele vai falar assim: olha, essas coisas que vocês faziam no passado. Da mesma forma que vocês devem se livrar dessas coisas, tem outras coisas que vocês precisam também deixar. E aí ele vai falar de pecados agora envolvendo aquilo que nós falamos. Veja o verso 8. Mas agora despojaram também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena na vossa boca. Por que isso está envolvendo aquilo que a gente fala? Porque quando nós estamos com raiva, nós estamos irados, quando nós temos malícia com as outras pessoas, a gente verbaliza isso. É muito fácil de verbalizar essas coisas quando nós estamos irados. Então isso se torna muito evidente para as pessoas, e se torna muito evidente no mundo espiritual, porque quando nós manifestamos isso, os demônios também explodem. Os demônios também explodem. E aí Paulo diz que a gente deve deixar essas coisas de lado, da mesma forma que a gente deixa a imoralidade, da mesma forma que a gente deve deixar a idolatria, a questão da ganância, ou do apego excessivo ao dinheiro. Ele fala: você deve deixar essas outras coisas de lado: a ira, a cólera, a malícia. Aleluia. E a linguagem obscena da vossa boca. Já ouviu um texto com linguagem obscena? Eu já ouvi. Não deveria ser normal, porque o nosso linguajar muda. É interessante que a gente tem aquele evangeliquez, que é usado, mas a nossa linguagem ela deve ser mudada pelo Espírito Santo, porque tem coisas que não convém mais nós falarmos. É verdade. Tem coisas que não convém que saia do nosso lado. Eu lembro de Isaías falando, quando ele tem aquela visão da glória de Deus, ele fala assim: eu vou morrer. Eu vi a Deus agora. Se eu fosse um nordestino lasco, estou lascado. Eu vi a Deus agora. O que eu vou fazer? Vou morrer fulminado aqui. Porque eu sou um homem de lábios impuros. A gente fala como um homem separado por Deus, que não falava palavrão, que em um momento, eu tenho certeza que ele não falava palavrão, não tinha esse linguajar obsceno, porque ele tinha temor de Deus, era um profeta do Senhor, mas ele sabia que era um homem pecador. Aleluia. Ele falou: eu sou um homem de lábios impuros, tem muita coisa que eu falo que é bobagem. Olha só.
Tem muita coisa que eu falo que é bobagem. Mas aí vem um anjo, pega uma pedaço de uma brasa, toca nos lábios dele e fala assim: olha, está purificado, filho. Fica tranquilo, fica de boa. Nós recebemos essa brasa nos nossos lábios. Glória a Nós Deus. recebemos o Espírito Santo. Aleluia. É um fogo em nós para queimar toda impureza. Então devemos agir de forma diferente no nosso falar. É o procedimento e o falar de um modo totalmente diferente. Isso somos o que precisamos deixar. E aí Paulo vem falar de coisas que nós precisamos cultivar em nós. Que é a segunda parte do texto. Primeira coisa que ele fala está no versículo de número 9. Não mintais uns aos outros. E aí ele dá um exemplo. Ele vai falar assim: por que você não deve mentir um ao outro? Porque vocês vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes de um novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Por que Paulo usa essa imagem da troca de roupa? Porque a roupa diz muito de quem nós somos. Diz muito de quem nós somos. Imagine uma pessoa entrar num lugar com uma roupa fedorenta, toda furada. Por mais que a pessoa tenha tomado banho, se a roupa está fedendo, toda furada, toda suja, ela vai chamar atenção, não vai? Pela roupa, pelo cheiro. Por mais que ela esteja de banho tomado. Agora, se você troca a roupa, bota uma roupa bonitinha, limpinha, onde o branco é branco, o amarelo é amarelo, o azul é azul, você consegue distinguir as cores, aquele cheiro de sabão de pó novo, né? O cheiro de flores, todo. Né? A pessoa pode até não estar tão limpa, mas você vai sentir o cheiro da roupa. Aleluia. É disso que Paulo está falando aqui. Nós éramos podres e Deus trocou a nossa roupa. Aleluia. Vestíamos uma veste de imundícia, mas Deus nos deu uma veste de santidade. Aleluia. Trocou a nossa veste, nos vestiu de novo para vivermos uma nova vida nele. Por isso a gente deve falar mentira, porque a única coisa, a única filiação que atribuída ao diabo é a mentira. A única filiação. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas a única coisa que a filiação é dada ao diabo é mentira. O diabo é o pai da mentira, porque ele não há verdade nenhuma. Quando nós mentimos, nos tornamos filhos do diabo. Mas quando a verdade está em nós, somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Por isso que Paulo fala e orienta: olha, não mintais uns aos outros. Na verdade, ele está dando uma ordem. Não é uma sugestão. Está no imperativo. Não mintais uns aos outros. Por quê? Porque aquelas vestes imundas já saíram. Vocês são com vestes de santidade agora. São de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí depois ele vai dizer: olha, revestimos, verso 12, pois como eleitos de Deus. Ele vai dizer, nessa nova veste que a gente vestiu, né, a gente deve se revestir novamente, não vai se revestir com essa veste, né? Fomos vestidos de novas vestes. Aleluia. E revestir é vestir de novo. Aleluia. Amém? Revestir é vestir de novo. Ele fala assim: olha, vocês já foram vestidos de novas vestes.
Eles têm que continuar se revestindo com essas vestes. E como se vão se revestir com essas vestes? Agora vocês estão se revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? Entranháveis afetos de misericórdia. Na minha versão é entranhas de misericórdia. É aquele sentimento. Os irmãos, não sei se vão lembrar de Davi, quando levantou o censo. Davi, quando levantou o censo, ele foi orientado pelo seu próprio comandante. Ele disse: Senhor, faz isso não, vai dar ruim. Sabe aquele amigo que fala para ele: não faz que vai dar ruim? E a gente às vezes não escuta. Era o comandante de Davi. Você não precisa fazer isso não. Você já, o rio já é grande, você já conquistou tudo de conquistar. Fica de boa, porque o negócio vai dar ruim. Aí Davi pegou e falou assim: rapaz, levanta, vocês que eu estou mandando. Aí levanta um censo no reino de Israel. Quando chega a resposta da quantidade de pessoas que tinham no reino, da quantidade dos militares que tinham, aí Davi se ligou, falou: fiz besteira, mas já era tarde. Deus mandou o profeta Davi para falar: Davi, olha só, você mandou levantar o censo, você ficou orgulhoso, você achou que você foi por sua causa, então você escolhe agora o que você quer. Você ser perseguido pelos seus inimigos. Houve 3 dias de peste sobre o povo. A resposta de Davi é fantástica: caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele há misericórdia. Os meus inimigos são implacáveis, mas do Senhor há misericórdia. Se os irmãos forem ver no decorrer do texto, morreu gente pra caramba. Se não me falha agora, foram 80 mil pessoas que morreram. E aí, entra no momento, Deus fala assim: olha, basta, não mata mais a turma não, porque o coração está pesado aqui. Davi se entristece e fala assim: poxa, eu queria morrer, não o povo. Esse basta é misericórdia de Deus em ação, porque a misericórdia, na misericórdia de Deus, a gente não recebe aquilo que a gente merece. A gente merece punição da parte de Deus. É verdade. A gente merece morte da parte de Deus. Verdade. Mas pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. A graça a gente recebe o que a gente não merece. E na misericórdia a gente não recebe o que a gente merece. Então, quando Paulo fala aqui, olha, que haja em vocês, nas suas entranhas, saindo de vocês, misericórdia, ele fala que a nossa misericórdia deve chegar bem perto da misericórdia de Deus. Que a gente não deve olhar o outro, né, e querer matar o outro. Não literalmente matar, né, mas às vezes a gente mata com palavras, a gente mata com gestos, atitudes nossas, com desprezo a gente mata a pessoa. E Paulo está dizendo que, olha, tem que existir em nós esse olhar de não dar a pessoa na mesma moeda. Sim. Não dar a pessoa na mesma moeda. Jesus vai falar sobre isso em Mateus. Ele vai dizer assim: olha, tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, faça isso também. É a lei de ouro do crente. É a regra de ouro do crente. Eu devo fazer para os outros aquilo que eu quero que as pessoas façam comigo. Que haja em vós se veste com entranhas de misericórdia, se veste de benignidade, de humildade, de mansidão. Tudo isso está envolvendo, né, o nosso agir é o contrário daquilo que é ira, malícia, maledicência. Isso aqui vai de encontro, né? É deixar as pessoas com mansidão, com bondade, sendo benigno para com as pessoas, né? Mas por que benigno? O câncer
tem dois tipos. Né? Tem aqueles que o médico intervenido não vai fazer diferença nenhuma. Ele pode ficar lá, né, que ele não vai comprometer, não vai virar metástase, né? Não vai chegar a outros órgãos para te matar. Se tira para fazer biópsia e tal, e às vezes para mudar uma complicação, porque ele cresce muito e dá uma outra complicação. Aí se tira ele, mas é um câncer que você não precisa nem fazer quimioterapia, nem radioterapia, porque não vai afetar no seu organismo. E tem aqueles cânceres que são malignos, que ele te mata sem você saber. Muitos cânceres eles são assim. Quando a pessoa percebe, já está em estado final, bem silencioso. Né? As pessoas mais malignas, elas são desse jeito. Tem aparência de bondade, mas agem matando os outros. Aquele que acha que benignidade é diferente. Ele não tem intenção ruim no coração dele. Ele vai fazer por amor. Vai fazer porque quer agradar. Né? E quem não quer agradar quem ama, né? Tem coisas que para mim são difíceis, tá? Vou dizer para vocês agora. Essas datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, para mim isso é só comércio. São datas que eu não gosto. Não faço questão de dar presente, também não faço questão de ganhar presente. Porque são datas feitas para os outros. Mas eu sei que vacinando é importante o Dia das Mães. Dia de namorar, outra data também, ninguém se fala pra caramba, né? Só para a da gente, você percebe isso. Né? Mas eu sei que ela gosta. Então nem que seja um brinquinho, eu vou lá e vou dar para ela. Não sei nada caro, ela quer ganhar alguma coisa. Se eu der uma caixa de bombom, vai ter o sorriso dele. Né? Mas há aquelas datas que a gente faz para poder agradar, porque a gente ama. A benignidade está ligada a isso. A gente faz porque a gente ama. Não porque a gente quer agradar. Nem porque a gente gosta. Aqueles pacientes que o homem detesta geralmente, a maioria do shopping. Detesta o shopping. Vamos dar um passeio agora no shopping. Pelo amor de Deus, isso não é passeio, isso é um sacrifício, sacrilégio. Né? A gente faz porque a gente ama. Isso envolve benignidade. Né? É tratar a pessoa com empatia, tratar a pessoa da maneira como nós queremos ser tratados. Né? É anular o nosso ser, o nosso eu, em favor de alguém. Como Cristo se esvaziou na cruz para nós. Meu Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aí ele fala de humildade. Humildade é uma coisa que tem instituição hoje, né? Tem muito soberbo, mas a soberba precede a queda. Longanimidade, que é paciência. São atributos de Deus que Deus compartilhou conosco. Esses atributos aqui estão presentes no caráter de Deus, porque faz parte dele. E esses atributos, ele compartilha conosco para que nós vivamos uma vida de forma diferente. Sejamos conhecidos pelo nome de Deus. Glória a Jesus Cristo. E aí finaliza no verso 13, né, num verso muito conhecido, suportando uns aos outros e perdoando os uns aos outros. Né? O suporte aqui da palavra, né, suportar, né, diz assim, eu não desgosto da Osana, não. Eu suporto. Suporte. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de dar suporte, de sustentar, de ajudar. Sabe por que serve a mulher? Para a mulher vai dar suporte para a pessoa poder andar melhor? É disso que ele está falando. De nós servirmos de amparo para aqueles que estão mancos, para aqueles que estão com problemas na caminhada,
para aqueles que são mais fracos. É disso que ele está falando aqui. Suportai-vos uns aos outros, ou seja, nós precisamos ir de suporte um para o outro. Isso é mútuo, porque tem hora que eu estou bem, tem hora que eu não estou bem. Quando eu estou bem, eu vou dar suporte para quem não está bem. Agora, quando eu não estou bem, o outro vai me dar suporte para quem está bem. E assim a igreja continua caminhando até aquele glorioso dia de sua vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo. Suportando uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra o outro. Ou seja, dá suporte. Você tem que ter queixa. Você não tem queixa contra você, tem queixa contra outro. Esquece isso. Deixa quieto isso, apaga isso. O Senhor apagou as nossas transgressões, Ele nos considerou como amigos quando nós éramos ainda inimigos dele. A palavra de Deus vai dizer isso, que ele nos comprou, Ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Verdade. Ele mesmo tomou a posição de nos trazer a palavra dele e nos chamando de amigos. Olha só. Então que a gente possa fazer isso com o nosso irmão. Quando a gente quer queixa contra ele, quando ele fica uma coisa para a gente, assim, não, vou passar a mão aqui. É por isso que eu amo Jesus, gente. Eu amo a sua palavra. Porque às vezes a gente não entende quando. Agora não sei se foi Paulo ou se foi Pedro, mas eu acho que foi Paulo. Quando ele fala que o amor cobre multidão de pecados. Foi Paulo. O amor cobre multidão de pecados. A gente diz, como assim o amor cobre multidão de pecados? Porque a gente não leva em conta o que o outro faz. Assim como o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós precisamos perdoar o pecado daqueles que cometem pecado contra nós. Cometem erros contra nós. Então, quando a gente ama, aquilo que o outro faz de errado não se torna uma barreira para que a gente continue amando. E é interessante porque quem mais erra conosco, ou de onde vem as nossas maiores decepções, são com aqueles que mais são próximos de nós. Porque quem é próximo de nós, a gente vai se deixando. Mas quem é próximo, vem na decepção. Aí Jesus, imagine o coração de Pedro, quando Jesus fala assim, olha, você vai me trair. Aí ele fala assim, não vou morrer. Se todo mundo pode morrer, te negar, mas eu, se precisar morrer, eu vou morrer contigo. Nós somos parceiros. Estou contigo até o final. Aí Jesus fala assim, Pedro, tá bom, cara. Tu vai me negar antes do dia amanhecer. E numa dessa renegada, a palavra de Deus diz que Jesus passou na hora e pegou a cara dele assim, olhou no olho dele. Imagina o coração de Pedro ali. A palavra de Deus diz que ele chorou uma criança, amargamente, por aquilo que ele tinha feito. E no coração de Jesus, a gente pensa, pô, eu devia ter ficado toda dele. Aí Jesus ressuscita e fala assim, avisa Pedro. Avisa Pedro. Jesus não levou em consideração. Se ele levasse em consideração aquilo que a gente faz de errado, já estaríamos mortos. É por isso que nossa ação de amar, de perdoar, deve ser a mesma ação de Jesus. Tem um canto que a gente canta, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos seus olhos, perdoar teu perdão. Ou aí, a gente canta um negócio que a gente precisa estar pedindo. A olhar, ensina a amar o meu irmão, olhar nos seus olhos e perdoar o seu perdão. Aí chega a hora, eu não estou sentindo de perdoar. Eu tenho que sentir. Muita cara de pau. Porque o perdão não é um sentimento, é uma ordem. O amar não é um sentimento,
O amar é o querer. É amar só de propósito. Meu Deus. Porque Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. É verdade. Ele nos ama de propósito, porque Ele quer amar. Então que possamos ser assim, amados. Amando uns aos outros, no amor de Cristo. Deixando para trás tudo aquilo que não vem da parte dele. Vivendo um novo tempo em Cristo Jesus. Largando esse plano terreno de lado. Deixando essa mente terrena morrer. E voltando um novo coração para o Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos ensinado a mudar de direção. Então, Senhor, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, faz-nos entender todos os dias que, apesar de morarmos nesse mundo, nessa terra, nesse país chamado Brasil, nessa cidade chamada São Gonçalo, nós não somos cidadãos daqui. É verdade. Nós fomos transformados em cidadãos dos céus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Que isso esteja na nossa mente, esteja no nosso coração, para que possamos, cada dia da nossa caminhada, sermos, ó Deus, realmente cartas vivas, escritas pelo Senhor. Aleluia. Para que o mundo veja que o Senhor é Deus em nossas vidas, que a igreja do Senhor é viva, não porque canta louvores, não porque deixa de fazer outras coisas para no domingo estar na igreja, mas porque vive a verdade do Evangelho, tem a vida transformada, a mente transformada, as palavras transformadas, as atitudes transformadas, a casa transformada. Glória a Deus. A relação com o dinheiro transformado, a relação com os irmãos e com os de fora transformados, porque o Senhor muda a história. Faça assim em nós e glorifica o teu nome em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos adorar o Senhor mais uma Glória a vez. Deus. Glória a Deus.
Primeiramente, vamos fazer a oração final. Tem lanche hoje? Não. Não. Hoje a caixa está baixa. Já recebemos o alimento espiritual, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Te louvo pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Calma, só que o Senhor continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre nós. Nos deu uma semana de vitórias, de bênçãos, Senhor. Mais uma semana onde nós possamos ser também abençoadores para outras pessoas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso soberano e eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, o seu revestimento de poder, seja sobre toda a igreja do Senhor aqui representada hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Boa semana, amados.